Jesus, Jesus, fonte divina do amor, seu olhar cura nossa dor, raiz de luz, que a todos conduz. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor, com a sua humildade. Naquele momento na cruz deu seu perdão. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor, com a sua humildade. Naquele momento na cruz deu seu perdão. Deu seu perdão. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessa e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus.
alto daquele monte falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo os meus dias pregando o amor. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um coração quando ama consegue também perdoar, sente a presença de Deus e a luz no seu caminhar. Vive em constante alegria, não sente tristeza nem dor, ajuda a todos os irmãos, levando a paz e o amor. O coração quando ama vive em constante harmonia, perdoa sem ostentação. O coração quando ama vive em constante harmonia, perdoa sem ostentação, semeando amor e alegria. O coração quando ama consegue também perdoar, sente a presença de Deus e a luz no seu caminhar. Vive em constante alegria, não sente tristeza nem dor, ajuda a todos os irmãos, levando a paz e o amor. O coração quando ama vive em constante harmonia, perdoa sem ostentação, semeando amor e alegria. Fechando. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei.
Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida. Te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Encontrarei. Gratidão, Ademir. Ademir? Sem áudio? Já estou fechado. A conexão aqui não está muito bacana. Deus abençoe. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Deus abençoe vocês aí. Bom trabalho aí. Tchau, vai. Boa noite. Obrigado, Toninho. Obrigado. Pedro, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe. Amém. Ademir, obrigado por mais uma vez estar me convidando para fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Vocês estão me ouvindo direito? Vocês estão me ouvindo aí? Ok. Eu estou. Normal, tranquilo. Só que a minha conexão aqui não está muito legal. Você tem que fechar um. Só você baixar um dos microfones seu. Isso. Você está com 2 microfones abertos, aí você fecha um para não dar eco. Ah, não. Agora os dois são fechados. Tá certinho agora, Ademir, pode ir. Agora você abre um para você falar. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim, beleza. Tá, então vamos lá, nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Reencarnação e família. A crença na mensagem reencarnacionista não te fará melhor que teu irmão, tampouco o transformará em santo sem esforço e que compreensão profunda dessa verdade incontestável. Mas creia na reencarnação, pois ela é parte da lei de Deus. Desde os profetas no Novo Testamento encontrará mensagens que testificam o passado, presente e futuro, enquanto espíritos imortais. No entanto, não te esqueça jamais do objetivo da reencarnação expressado por Malaquias, que afirma a volta de Elias, e deixa ainda mais claro que a reencarnação é uma oportunidade de voltar os corações aos pais, filhos, irmãos e cônjuges. Eis o que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5, 6. Vamos, neste momento,
serenar os nossos corações, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele por esse dia, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão maior, que deixou seus exemplos aqui na Terra para que possamos seguir. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, ao mentor da casa, que eles estejam neste momento ao lado do nosso irmão Pedro Marcos, abrindo seu coração para que possa estar passando para a gente essas mensagens bacanas e abrindo os nossos corações para o entendimento. Então, o Senhor esteja ao lado do nosso irmão, o intuindo, colocando palavras bacanas para o nosso entendimento. Esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em hospitais, em dificuldades, com pensamentos não bacanas, os nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nos orfanatos. Enfim, Senhor, esteja derramando um pouquinho do seu amor em cada um desses corações, para que eles possam sentir a presença de Deus neste momento e em todos os momentos da vida. Senhor, nós te agradecemos por esse banquete que o Senhor nos oferece a cada domingo. Sede conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Pedro, Marcos, nossa gratidão. Que Deus nos abençoe. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Gratidão. Obrigado, Demir. Obrigado a todos por mais essa oportunidade aqui na Fedejan, que é sempre um prazer estar com vocês. E aproveitando, né, essa grande oportunidade na mensagem que você trouxe, que hoje nós vamos falar, né, um pouquinho sobre o capítulo 12 de Mateus, lá no versículo 46 a 50, que também retrata também lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título lá, Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 6 e 7, que traz para a gente quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Essa passagem é muito importante para a gente, para nós entendermos, de fato, essa irmandade que nós temos. Então, eu vou começar lendo aqui essa passagem de Mateus, e depois nós vamos discorrer os pontos, trazendo aqui essa mensagem tão positiva, como você mesmo trouxe aí, da questão da reencarnação, esse aproveitamento que temos nos lares, porque o lar é onde que nós realmente vamos lapidar as nossas tendências, vamos nos aprimorar. Então, traz assim, né? E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, meus amigos, essa passagem também está lá no livro de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6, que traz para nós essa observação. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E às vezes nós nos perguntamos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E temos, né, de certa forma, essa oportunidade de estar vivenciando isso, e esquecemos, de fato, de buscar essa oportunidade de saber, de fato, quem são. Nós temos, muitas das vezes, as oportunidades fora do nosso lar, né?
que são os amigos, são os parentes mais próximos, o vizinho, que nós temos também como irmão, muito mais irmão do que o nosso irmão consanguíneo. Mas Jesus, ele ensinava, e foi uma constante na vida dele. A lição que ele trazia, né, tem a vantagem de adaptar às circunstâncias e necessidades momentâneas, né? De ser proporcionada de acordo com as reações presentes. E a gente observando essa condição, Jesus, o nosso mestre maior, modelo e guia, ainda continua falando conosco. E essa forma de falar, ele é através das pessoas de boa vontade e pessoas que têm boa intenção. E nós estamos aqui hoje nessa grande oportunidade de estar buscando essa informação que, querendo ou não, nós estamos formando aqui uma grande família, a família Fejesdem. Então, essa que é a grande oportunidade que nós temos de buscar esse conhecimento, de aproveitar aquilo que o mestre ensinou e está nos ensinando todos os dias. Quando ele fala a questão da multidão, né, e falando ele ainda a multidão, ele estava pregando para quem? Para essa multidão. Então, de uma certa forma, Jesus nunca esqueceu da massa, que é o povo, né? Nunca esqueceu dessa aglomeração que se fazia, desde então até hoje. E chegam, né, essas notícias ainda chegam para ele de uma forma de comunicação muito sofisticada. Como é que chega essas codificações, essas mensagens para ele, né? Chega através dos nossos pensamentos, das nossas boas intuições, e isso chega até ele. Mas só que não podemos esquecer de que a pessoa, né, à medida que a gente vai se definindo como ser humano, como alguém que está à procura de algo melhor, a gente começa a sair dessa multidão. Porque quando você começa a aprender algo, o ensinamento que ele nos traz, a gente começa a perceber que a gente sai daquela muvuca, daquele espaço que às vezes não nos preenche, para a gente não ficar assim tão vazios. Então, o que acontece aqui? Quando Jesus, né, naquela máxima que ele diz para os apóstolos, né, de estar lá em Mateus 10:5, não ireis pelo caminho dos gentios. Por que ele fala para não ir pelo caminho dos gentios? Para justamente ele procurar aqueles que ainda tinham um pouquinho de conhecimento, aqueles que já tinham um pouquinho de conhecimento entre os profetas e a questão de Moisés. Porque, de certa forma, Jesus estava tentando mostrar para nós, e até hoje, né, está nos mostrando, essa questão dessa unidade filial, essa unidade fraternal, né, de sermos irmãos. Aí nós perguntamos, então, assim, qual que é a nossa posição? Nós somos ainda a multidão? Nós estamos saindo dela? Será que com a ajuda da doutrina espírita, já nos definimos de onde viemos, para onde vamos, já nos sabendo o que nos compete a fazer aqui na Terra, o que também o que nos aguarda? Será que nós temos essa definição? Nós estamos aprendendo, e esse aprendizado nosso, ele é todos os dias. A gente não aprende de um dia para o outro, não aprendemos todos os dias, desde o nosso acordar até o nosso descanso do corpo físico.
Então, essa é a nossa grande oportunidade. Aí fica a pergunta, né? Qual que é a nossa posição em relação a isso? Nós estamos ou não na multidão? Nós estamos saindo dela ou não? Nós estamos absorvendo os conhecimentos de Jesus, que é o nosso modelo guia? Ou está simplesmente entrando no ouvido e saindo pelo outro? Tem a máxima, né? A questão é a seguinte: aquele que tem ouvido de ouvir, que ouça. E nós estamos ouvindo. Se nós estamos aqui na condição de ser espírita, de certa forma, nós estamos buscando. Então, nós estamos ouvindo alguma coisa. E quando a gente ouve, isso quer dizer que nós estamos abrindo o nosso coração para uma grande oportunidade. Ele traz também lá e fala, né? E falando ainda a multidão, eis que estava fora. Quem estava fora? Nós estávamos fora? Fora de quê? Fora da oportunidade? Fora daquele ambiente em que Jesus estava nos ensinando? Ou estava lá só fazendo número? Aí traz o seguinte: devido à multidão compacta, seus familiares impossibilitados de se aproximarem, todos nós pertencemos a uma grande família de Deus. Então, estávamos lá. E em consequência de Jesus, seu Filho, também entre nós. Porque era Jesus que estava ali com a multidão, falando a eles, falando para eles, de certa forma. Isso é que nos dá essa condição. Entre nós e ele, percebemos igualmente a presença de uma multidão diferente. Que multidão seria essa? Então nós temos as pessoas que são mais adiantadas, que têm mais inteligência, que absorvem melhor os conhecimentos. E tem aquelas pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir. Não estão preparadas para poder entender esse processo. São aqueles que têm o espírito ainda mais evoluído do que nós. E, por outro lado, com frequência, estamos fora dos ensinamentos de Jesus. E que está mostrando para a gente que devemos ser pacíficos, mansos, obedientes, pacientes, cumpridores das nossas obrigações. Essa é a nossa oportunidade. Porque ele veio e os seus exemplos, né, nos mostram que devemos fazer tudo aquilo que ele fez. Mas nem tudo, lógico. Mas aquilo que a gente tem condição de fazer, a cada um segundo sua obra. A gente vê que quem foi lá, quem estava com os irmãos, era sua mãe. Que fala, né? E falando aí na multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos. A gente chega num ponto, né, muito importante de falar sobre Maria. Maria Santíssima. A gente precisa falar de quem que era a esposa, né? A profissão que José tinha, que era carpinteira, que ensinou para Jesus. Que Maria era um espírito evoluidíssimo. Tanto que ainda ainda jovem ainda, foi visitada pelo anjo Gabriel para que anunciar que ela receberia aquele ser especial de tamanha luz e envergadura que era Jesus em seu ventre. E ela simplesmente aceitou. O que o anjo disse para ela? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. A missão de Maria é receber um espírito tão evoluído. Porque ela aprimou pela humildade, pela obediência. E mais tarde, já no início do seu messianato, quando Jesus começou a trabalhar, né? Qual foi o primeiro milagre que ele fez? As bodas de Caná. Faltou o quê? Faltou o vinho.
Maria automaticamente advertiu para que o garçom fazei tudo quanto ele vos disser. E assim foi feito. Naquele período, né, na Palestina antiga, não existia o termo irmão. Não existia o termo primo, né? Era só irmãos. E então é o seguinte, eram todos primos irmãos, a grande maioria. Então o irmão já vem né, numa situação mais atual, e traz para a gente essa condição dessa irmandade, essa irmandade espiritual, e também essa questão de estar vivendo essa irmandade física corporal nos lares, né, que cada um aqui representado tem, os irmãos. Mas juntando tudo, fazemos parte de uma grande família. E todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Lá no capítulo 7:1 do livro Caminho, Verdade e Vida, traz para a gente o seguinte: Emmanuel escreve: geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sente órfão de ânimo ou necessitado de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por o anjo tutelado do cristianismo, às vezes é com imensa aflição que recorremos a Maria. Então, Maria é a nossa mãe, aquela que nos ampara em nossas aflições e que nos recorremos na dificuldade que temos. De certa forma, é a família de Jesus, e nós também fazemos parte dessa grande família. Os seus irmãos, de certa forma, como eu tinha falado anteriormente, né? Nas línguas faladas naquele tempo, na Palestina, não tinha o termo primo. Até me desculpe que eu confundi aqui irmão com primo. Todos chamavam irmãos. Então não tinha primo, era irmão. Todos tratavam o outro por irmão, não importava quem que era, né? Era todos, a grande família, chamada de irmãos. E, de certa forma, isso trazia essa oportunidade de parecer que todos eram filhos da mesma família. E quando trazemos lá nessa questão que Jesus é o primogênito, mas ele é o primogênito não de uma família de vários filhos, mas o primogênito, espiritualmente falando, é o único em evolução superlativa que pisou no solo da Terra. Então, esse sim é o irmão, vamos dizer, esse irmão mais velho nosso, aquele que nos orienta, aquele que nos dá discernimento, que procura nos atender na nossa dificuldade, que sempre está mostrando o caminho correto. Essa é a grande família que temos. Para nós espíritas, né, de certa forma, a questão da virgindade de Maria é muito fácil de entender. Porque às vezes as pessoas não entendem, né, a questão de como que Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Algumas igrejas condenam, a Igreja Católica condena também, mas isso talvez não seria, nesse momento aqui, a gente discutir sobre esse assunto, mas é uma forma que a gente tem que trazer dela ser a mãe de todos, nessa grande necessidade de aprendizado também. E quando Maria, né, a mãe de Jesus, mas seus irmãos chegavam até ele, queria falar com ele. A gente diz assim, mas o que levou ela a querer chegar a falar com Jesus? O que ela estava trazendo? Aí nós podemos ter o propósito de dirigir Jesus aos amigos espirituais. Os impedimentos não são parte deles, mas da nossa, representada pelas nossas imperfeições. Então, geralmente, a gente quer falar com ele para poder buscar algo diferente, para tentar resolver aquilo que para a gente está ruim, ou está em dificuldade.
A gente traz aqui o exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu subiu numa árvore pelas suas próprias imperfeições. Ele também era filho de Deus, né? Todos nós somos. Da mesma forma que o paralítico de Cafarnaum, ele foi trazido por 4 outros irmãos, né? Até Jesus, para que fosse curado. Que é a questão da humildade, a fé, a esperança e até mesmo a própria caridade. O que nós temos que aprender com isso? Nós temos que aprender que nós estamos vivendo numa oportunidade de aprendizado o tempo todo, e ensinamento. E esses ensinos que a gente tem, nós devemos guardar, absorver e depois reproduzir. Repassar para as pessoas também o que está sendo trazido para cada um. Às vezes os irmãos que temos dentro de uma gleba familiar, nós temos as nossas diferenças, mas a gente tem um vizinho, nós temos um colega de trabalho, um colega de escola, ou de faculdade, ou, né, de alguma coisa, que a gente tem muito mais aproximação do que com o próprio irmão consanguíneo. Mas essa é a necessidade de aprendizado, de crescimento. Porque no mundo espiritual, de certa forma, traz para nós que é o seguinte: nós fazemos parte de uma grande família. No mundo espiritual, na verdadeira pátria, não existe pais, mães, marido, esposa, apenas há irmãos, filhos de um mesmo pai que é Deus. Mas como que a gente... Então, já que isso tem, lá no plano nós somos todos irmãos, então por que nós temos uma família constituída? Essa é a questão da parentela espiritual e a parentela corporal. Já a necessidade de aprendizado, a necessidade de transitória, necessidade de nos melhorar, de nos conhecermos. Traz para a gente o seguinte aqui, ó, lá no Evangelho do Espiritismo: os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculo entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existe antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas de forma simbólica corpóreo. No entanto, cabe ele auxiliar no nosso desenvolvimento. Aí vem a nossa responsabilidade de pais, a responsabilidade de irmãos mais velhos, de cumprir essa necessidade. Quando assumimos a questão de uma nova reencarnação, de vir para esse mundo de prova e expiação, de certa forma, a gente vem com essa necessidade: eu vou ajustar, eu vou ajudar, eu vou dirigir, eu vou direcionar esse espírito. Muitas das vezes, não é que eu tenho que reconciliar, às vezes sim, mas às vezes é necessário eu, com meu espírito, né, com a minha esposa, a gente buscar um outro espírito de uma necessidade de conduzir para uma boa oportunidade. Ele vai nos chamar de filho. E esse filho vai ser o nosso irmão. A responsabilidade que temos é de conduzi-lo, de mostrar essa oportunidade da vivência terrena. Essa é a nossa chance de nos melhorar, de cumprir com essa obrigação, né, que é tão interessante. Aqui fala também que os espíritos encarnam na mesma família, sobretudo com parentes próximos. São, na maioria das vezes, espíritos simpáticos ligados a relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente interiores que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de servir de provação.
A gente vê muito, né, nos lares, discórdia, irmão que não conversa com o irmão, os pais que não conversam com o filho, as mães que ignoram as filhas, e vice-versa. Mas Jesus está trazendo para nós aqui tudo de fora, trazendo para a gente ao contrário, né, que todos nós somos irmãos, numa mesma família. E voltando aqui para a questão do texto, né, quando alguém disse a Jesus que queria falar com ele, que estava lá fora, aí fala o seguinte: aprendemos no livro da doutrina espírita que há departamento do plano espiritual que examina e seleciona nossas preces, nossos anseios. A própria lei de causa e efeito responde aos nossos propósitos. Alguém falando que tinha alguém lá fora querendo falar com Jesus. Deus responde: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele responde: são aqueles que estão aqui, ó, diretamente comigo, né? Esses são aqueles que estão aqui, que automaticamente, né, eles estão falando conosco aqui, aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, essa é a verdade, nós estamos lá. E quem está ali fora? Através da evolução, estamos no caminho para dentro, isto é, para a integração. Deus nos dá a vida, o tempo e a oportunidade, competindo a cada um aproveitar inteligentemente toda a circunstância. Se eu estou lá de fora, eu estou tentando entrar para absorver os conhecimentos que são ali, está sendo trazidos. Então, essa é essa chance que nós temos de ouvir Jesus, absorver os seus ensinamentos e colocar em prática e seguir caminhando. Tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo. Aí fala, né, que são nossos anjos da guarda e amigos espirituais que endossam essa súplica, colocando o seguinte: que é a necessidade da mãe e os irmãos falar com ele. Mas ele está falando à multidão. E a multidão não é só a mãe e os irmãos, mas são todos. Porém, o mestre, com quem represa o curso das ideias, limitada a uma afeição puramente material, retira os ensinamentos da ordem espiritual, respondendo. Aprendemos com Jesus que não convém deixar qualquer pergunta sem resposta. Resposta clara, insofismável. Quantas vezes, porque deixamos de dar uma resposta, ficamos constrangidos, queremos passar por esquecido, não conseguimos, porque a consciência não nos permite. Então, Jesus, dentro da sua condição moral perfeita, ele sabia muito bem o que estava falando. Ele está falando para essa grande massa, para essa multidão que somos nós, e eu creio que lá estávamos também ouvindo, ou não, né? Mas a gente tem essa oportunidade de tentar entender, ouvindo a Jesus lá nessa multidão. E buscando entender por que ele, basicamente, renegou a sua mãe. Ele não renegou a mãe dele de forma nenhuma. A interpretação é que as pessoas querem contradizer o que ele estava fazendo. Porque eles não acreditavam que ele era um ser diferente. Está lá em João, capítulo 7, versículo 5. Eles não acreditavam em Jesus, né? Deixando ele, às vezes, até mesmo sem palavras. Então, lá em João, traz justamente isso aqui, ó. Vamos ver lá, que João traz para nós no capítulo 7, no versículo 5. Lá de 1 a 5, só para a gente poder... E depois dito isso, andava Jesus pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então já tinha essa condição. E lá no versículo 5, né, de João, fala, porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
Acreditavam nos outros, mas não criam em Jesus, nas palavras que está trazendo. E quando de nós ainda, né, não acreditava, ou a gente vai pelo amor, ou vai pela dor. Essas são as questões. Jesus, como não deixava resposta, não deixava de dar resposta para ninguém, ele disse àquela pessoa que falara: antes de nós, nosso guia espiritual toma conhecimento da resposta e nossa súplica. Nós, porque muito edificado com as questões materiais, nem sempre tem condições de percebê-lo de pronto. Aí vem a máxima, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A gente fica pensando nessa meditação aqui, algumas interrogações. Jesus procurar conduzir o raciocínio dos presentes para fazer perceber algo acima das restrições materiais do terra a terra. Fazendo uma pergunta sobre uma coisa tida como exata, ela é colocada em dúvida, alertando as possibilidades de outras interrogações, colocando a condição de que ele estava negando a falar com sua mãe e com seus irmãos. A dor naquele período se verifica entre abandonando de uma verdade menor para uma aceitação de uma verdade maior. Aí tem um exemplo aqui que traz para a gente, fala assim: um religioso, um dia, passava a questionar certos aspectos da religião que se confrontou por tanto tempo. Estabelecida a dúvida, sente-se com liberdade bastante para examinar outras ideias e acaba encontrando uma que, na sua atual concepção, houve evolução, julga superior, mais adequada, e ele adere a ela. Então a gente aprende as questões, igual quando está nessa multidão, ouvindo Jesus falar, absorvendo a sua fala, introduzindo aquele sentimento, a gente começa a fazer justamente isso. Olha, isso aqui não é mais aquilo que eu pensava. Então, de certa forma, tem que começar a buscar algo diferente. E esse algo diferente vai nos tocar profundamente e a gente começa a mudar o nosso comportamento, a nossa visão, nossa condição de ver e de ser. Porque nossa vida é uma constante mudança. Eu venho de uma religião que era católica, naquela condição todinha de frequentar a igreja e tal, chega um certo ponto que você tem que buscar algo mais, buscar entendimento, buscar não só aquilo que era trazido pelos padres. E quando você chega na questão da doutrina espírita, tem a questão de um esclarecimento vasto. Você começa a entender as entrelinhas, que nem tudo que lá era dito não te trazia aquela consolação, não trazia paz. E quando a gente escuta a questão de Jesus, dentro da doutrina, você vê que existe uma mudança, uma transformação íntima, uma reforma que é feita dentro de cada um de nós. A gente não faz isso sozinho. Nós fazemos isso através dos nossos pensamentos, da nossa percepção, através do nosso crescimento espiritual, dessa irmandade que nos ajuda todos os dias a nos melhorar, porque é isso que Jesus faz conosco, para a gente mudar a forma de pensar, o nosso comportamento. E isso nos dá essa oportunidade de quê? De olhar para frente, para o alto, buscar, absorver e repartir. Não guardar contigo. Quando Jesus fala que estendendo a mão para todos, né, ali dizendo, é um gesto, como tudo no evangelho guarda uma lição. O estender a mão para os discípulos revela o interesse do mestre pelos seus alunos. Chama a nossa atenção, não tanto para eles, mas para a sua condição de discípulo, de aprendiz. E que só poderemos, se tivermos humildade, reconhecer a própria ignorância e nos dispusermos a aprender.
Quando Jesus começou o seu trabalho, começou a buscar os seus discípulos, ele olhava para todos aqueles lá, buscou Pedro, que não tinha, era simplesmente um mestre de navegação, era um pescador, aí buscou seu irmão, e foi buscando cada um. Ele sabia quem eram as pessoas. E nós podemos perceber que todos aqueles eram irmãos. Era uma família que tinha ali. Tinha pessoas que tinham mais conhecimento, outros menos conhecimento, uns mais letrados, outros menos letrados. E assim ele formou esses 12 apóstolos de uma forma que todos eles tinham conhecimento suficiente para ajudar a todos. Jesus sempre está estendendo a mão. Busca compreender o nosso empenho. Se alguém nos estender a mão, como prosseguir no caminho? Nós sempre temos um irmão no caminho que vai nos ajudar, que vai nos dar suporte. Ele há de parar, vai ouvir a nossa dificuldade, porque esse irmão do caminho é o que Jesus está falando aqui. Ele busca compreender o nosso empenho. E se alguém não nos estender a mão, como é que a gente vai seguir o caminho? Se a gente não olhar pelo outro, como é que a gente vai subir as escadas? Como é que nós vamos caminhar? A colaboração é uma constante. O maior ajudando o menor. O mais evoluído auxiliando os menos evoluídos, cooperando mais no desenvolvimento. Então a gente tem essa necessidade de aprender. E todos os dias nós aprendemos um pouco mais. No caso, Jesus estendia a mão para os discípulos para que tenham entendido nossas mãos. Qual tem sido o objetivo dessas aspirações? Qual tem sido a finalidade da nossa existência? Muitas vezes a gente pergunta, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei de nada, eu não consigo fazer nada, mas todos nós temos um propósito. Jesus não vai deixar nenhuma das suas ovelhas perdida. E vai buscar todas. Então, nós não podemos deixar essa questão. Nós temos que nos buscar. Temos que nos espelhar nessa condição máxima. Entender que a vida não é só essa. Aqui somente uma oportunidade. E essa oportunidade nos mostra que temos que aprender todos os dias um pouco mais. Quando a gente fala a questão de família, a gente vê que o lar é a primeira escola. E nós temos duas espécies de família. Laços espirituais e pelo laço corpóreo. Ali são irmãos que formam esse lar, uma oportunidade de crescimento, de aprimorar, de crescer, de evoluir. Outro vem na condição de missão, outro vem na condição de prova ou de expiação. Essa questão da família espiritual, elas são mais duráveis, porque elas são eternas. Agora, a questão do laços corpóreo, ela é temporária. Vou viver aqui nesse mundo um período, vou cumprir a minha etapa e vou voltar novamente para o plano maior, dentro daquilo que foi programado. E se eu tiver aproveitado essa jornada, eu terei
melhores condições. Se eu não tiver aproveitado, eu vou ter que trabalhar mais. Aí vem a questão da causa, ação e reação, causa e efeito. Melhorar nessa condição nossa. As primeiras, está dizendo aqui, né? A questão dos laços espirituais. As primeiras são duráveis e fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas são frágeis, como matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, que são condições de nossos irmãos se perderem, não completar o seu ciclo. E é o que Jesus traz para nós aqui. De mostrar, estender a mão, buscar, de escutar cada um dentro da sua necessidade. Aí traz para nós aqui uma situação interessante que fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E queria falar com Jesus. Aí fala assim, ó, temos uma família terrena, carnal e outra espiritual, que existe e se multiplica. Estejamos encarnados ou desencarnados. Deus é nosso Pai. Somos irmãos um dos outros. Precisamos caminhar para a plena conscientização desse fato. E essa família espiritual universal irá se afirmando pela sintonia, pela afinidade que estabelece entre os seus membros. Porque quando te fala que eis aqui minha mãe e seus irmãos, se fala de uma família espiritual, um parentesco espiritual. E nós estamos aqui justamente para nos melhorar. Esse caminhar, eu ajudar o caminhar do meu pai, da minha mãe, meu pai e minha mãe no meu caminhar, eu no caminhar do meu irmão ou da minha irmã, e assim vai, dos meus primos, dos meus vizinhos, daquelas pessoas que estão próximas da gente. Esse vai ser o nosso caminhar. A proposição de Jesus dá a entender também que quando se esforçam no sentido de serem seus discípulos sinceros, são eles valorizados, têm a sua dedicação reconhecida a ponto de serem comparados à sua mãe e seus irmãos. Nisso não há desprezo, mas reconhecimento puro e simplesmente de uma verdade. A gente vê que Jesus não está renegando a sua família, não está renegando Maria, muito pelo contrário, está respeitando a condição dela como mãe e respeitando a condição daqueles como irmãos, colocando numa situação diferenciada e oportuna. A gente olha que o que seríamos de nós se não fosse a família? O que seria da gente se nós não tivéssemos um lar? O que seria de nós se nós não tivéssemos irmãos? A gente, em alguns casos, tem famílias que só têm um filho. E fica naquela condição ali de, não, eu não vou ter mais, não, porque é muito difícil. Mas e o compromisso que foi feito? Alguns preferem ter um animal de estimação, um gato, um cachorro, um pássaro. Mas será que isso realmente é oportuno? Desculpe, gente, se alguém aqui tem essa condição. A gente começa a falar, acaba esquecendo, me perdoe. Mas tem uma certa realidade, tem uma certa afirmação. Devemos passar por isso, né? Nós tivemos 4 filhos e perdemos uma criança. Quando uma das nossas filhas desencarnou, ela nem chegou a ser formada. No próprio útero, houve a questão da expulsão daquele, foi um aborto espontâneo. O sentimento de perda foi tão grande.
a sensação de culpa foi tão grande. A gente perguntar por quê, o que nós fizemos. Mas nada acontece por acaso. E a gente vê que hoje, depois de quase um ano, nós tivemos outro filho. E hoje ela está com 28 anos. Graças a Deus. São necessidades que cada um tem. De ter filhos e de sermos irmãos. A gente vê aqui que essa grande necessidade que nós temos de trabalhar, quando Jesus fala que quando qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse, né, automaticamente é o... Olha lá. Aqui fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que vontade seria essa? É de procurar fazer a vontade de Deus, de aprender, de ser aluno e mestre, que eles estão sintonizados. Jesus, naquele tempo até hoje, ele está ministrando um curso de espiritualidade, ensinando a gente e exemplificando. E mesmo assim, ele está conferindo as dimensões da vida e a criatura. Lá em João 6,38, traz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou Jesus à Terra? Deus. E o objetivo do mestre era fazer e continua sendo a vontade do Pai. Sintonizamos com ele buscando fazer o mesmo e passamos a ser mais irmãos. Às vezes nós chamamos o outro de irmão da boca para fora, né? Ô, meu irmão, como é que você tá e tal? Mas ele não fala de irmão da boca para, né? Com vontade, com carinho, com devoção. A gente não fala. Então nós precisamos de abraçar esse irmão, cativá-lo, de colocar ele do nosso lado, protegê-lo, já que nós somos o mais velho, ajudar o menor. Se estamos fortes, ajudamos os mais fracos. Se estamos inteligentes, ajudamos aquele que tem dificuldade de aprendizado. Que todos nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes, todos nós somos capazes de fazer algo. Não tem como fugir. Jesus fala, né? Jesus ora e fala: meu, vosso e até nosso Pai. Meu Pai é o Deus cósmico do seu entendimento. O vosso Pai é o Deus da nossa compreensão acanhada. E o nosso Pai é o Deus da percepção da maioria. Pai da grande família universal, bom e misericordioso. Quando a gente trata lá que ele fala: estes é minha irmã, meu irmão, minha irmã e minha mãe, fala justamente dos laços consanguíneos, que é a nossa verdadeira função. Essa união temporária, geralmente, são espíritos devedores para um aperfeiçoamento, e nesse ponto, que é muito valorizada a atuação de Maria, legítima irmã espiritual do Divino Mestre, aceitando a missão de ser a mãe do Salvador, realizar a vontade de Deus junto de todos nós. Então, Maria, ela assim, ela é para nós, né? Essa mãe
divina, essa mãe caridosa, essa mãe piedosa, que nos olha com carinho e atenção o tempo todo. E lá em Lucas 1:38 fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E quem disse isso? Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel. Nós devemos, nos apegar na questão do universalismo, na questão dessa irmandade, aprender com tudo aquilo que a gente possa aprender. Tem uma passagem interessante aqui, que é a preciosa lição de desapego, de amor fraterno e de universalismo. Está lá em Marcos 10, 29 e 30. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro da vida eterna. É o famoso desapego que Jesus traz para nós do amor fraternal e universal. Então nós precisamos entender que nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós temos Maria Santíssima como nossa mãe, que nós recorremos a ela a todo momento nas nossas dificuldades, que nós buscamos, sim, ver essa mulher como aquela que nos socorre na nossa dificuldade, essa mãe de todos. E para a gente exemplificar que nosso estudo já está quase no encerramento, durante o Calvário, depois de todo o sofrimento que Maria teve, acompanhando Jesus pela questão lá do martírio que ele teve, da passagem lá por Pilatos, da caminhada, do seu Calvário até o Gólgota, da pregação, daqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés, daquela lança enfiada lá no seu corpo por ungimos. Jesus, lá no seu derradeiro momento, ele fala: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a receber em sua casa. Está em João 19, 26 e 27. Se Jesus tivesse outros irmãos, certamente conferiria a eles a custódia de sua mãe. Quanto ao termo mulher, era na época a palavra mais respeitosa com que um homem podia se dirigir ao elemento do sexo feminino. E a gente pegando aqui esse gancho da nossa finalização, todos os apóstolos, discípulos de Jesus, foram mortos tragicamente, decapitados, esquartejados, torturados. Somente João não foi. João ficou o tempo todo e é dito que ele viveu até os 110 anos, de 100 a 110 anos de idade. Então nós temos essa oportunidade desse irmão, que João escreveu Atos, escreveu Apocalipse, dessa grande oportunidade desse irmão maior, que sempre está conosco nas nossas leituras, na nossa vida, e que a gente possa aprender todo dia mais, um pouquinho mais com essas questões. Só para a gente finalizar aqui no livro, nas pegadas do mestre, pelo Espírito de Vinícius, fala assim, os laços que verdadeiramente ligam os seres entre si na constituição da família não são só da carne nem do sangue, mas sim do espírito,
Os laços da carne e do sangue são contingências das vidas terrenas. Afrouxam-se com a atrito das paixões, rompem-se no momento da morte. Não pode, por sua natureza, irmanar e confundir os corações, fazendo da coletividade uma unidade. Só os laços do Espírito logram tal resultado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nosso tempo que já está derradeiro, né? A gente aqui agradece a oportunidade, mais uma vez, viu, Ademir, por estar aqui trabalhando, buscando, levando um pouquinho do conhecimento que a gente tem para todos vocês que estão aqui a nos ouvir. E é o quê? Gratidão sempre. Abraço. Ok, Demir, vamos lá fazer a nossa prece, então. Vamos agradecer essa oportunidade dessa noite, nessa egrégora de luz que nos cercam, pelos lares aqui representados, Senhor Jesus, peça a irmandade que nos toca, peça a aproximação do nosso descanso do corpo físico, possamos nós, depois desse banquete que tivemos, possamos pensar mais nos nossos irmãos, os irmãos nossos, dos nossos lares, das nossas famílias, nossos irmãos do nosso trabalho, os irmãos da vida. Pedir para os irmãos nossos que se encontram hospitalizados, que se encontram encarcerados, que estão também jogados pelas ruas, desolados, desvalidos. Pelos irmãos nossos que encontram em depressão, tentando sair dessa esfera que atormenta dessa obsessão. Pedir também pelos irmãos nossos em guerra, na Rússia, na Ucrânia, pedindo que Jesus, dentro da sua necessidade, possa de fato eliminar aqueles irmãos que estão em guerra, nesse conflito interno pelo poder material. Possa sim, Senhor, abrandar os corações e que a paz possa ser refeita. E aqueles irmãos que passam pelo sofrimento, naqueles lugares tão longínquos, leve a eles, Senhor, o consolo. Leve a eles a nossa luz. E assim, ao descansar do nosso corpo físico nessa noite, agradeçamos, Senhor, por esse dia, por tudo aquilo que nós fizemos e que ainda possamos fazer. Com a máxima de Santo Agostinho, de ao deitar, fazer uma reflexão de tudo aquilo que fizemos durante o dia e saber se de fato fizemos tudo de bom ou tudo de errado. Para que no próximo dia possamos nós melhorar cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por esse trabalho. Que leva aos lares aqui representada essa luz que agora irradia. Que ela possa absorver e levar a paz para cada um desses lares. Que assim seja, graças a Deus.